Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tratar dos artigos 8º e 9º do Decreto 9507 de 2018. Note que esses dispositivos coligiram a jurisprudência existente, estão na Instrução Normativa número 5 e você deve segui-los. Eles estabelecem minuciosamente o que você deve aferir num contrato de terceirização de mão de obra para a proteção do trabalhador empregados em empresas de terceirização de mão de obra. É uma espécie de um checklist. Alguns desses dispositivos merecem a nossa censura, não o decreto, mas os protagonistas que distorceram o processo de terceirização no Brasil. A pretexto de proteger o trabalhador, eles acabaram tornando os contratos de terceirização de mão de obra muito complexos. E aqui um desses dispositivos chama muito a atenção, que está no artigo 8º, inciso 3º. Diz que nós só podemos pagar a empresa de terceirização de mão de obra depois que ela quitar completamente os salários e os encargos sociais. Ou seja, por esse dispositivo nós estamos exigindo que a empresa privada financie o poder público e fique esperando o pagamento, que, claro, na teoria sempre acontece nos 30 dias após o atesto da fatura. Entenderam? As empresas que estão começando a trabalhar com terceirização da mão de obra no serviço público terão que financiar pelo menos por 60 dias os valores das folhas de pagamento. De onde é que eu tirei 60 dias? O pagamento tem o prazo para atesto da fatura, aí depois do atesto da fatura, se o órgão público tomador do serviço for sério, depois do atesto da fatura, essa fatura entrará numa ordem de exigibilidade do crédito pelo artigo 5º da Lei de Licitações. E isso acaba levando em torno de 60 dias ou mais. Lembre-se das dificuldades que estão nesse momento no nosso país, a grande crise fiscal. Então tem empresa quebrando exatamente por causa dessa regra. O governo poderia pagar um mês de salário e obter a quitação do trabalho e não estaria então obrigando o particular a financiar o serviço público, muitas vezes inoperante e falido. Agora no artigo 5º vem a grande preocupação nossa, que nós temos externado sistematicamente, é que deve ser verificado o pagamento de férias, 13º, e só se paga esse valor acrescido quando a empresa pagar. Ou seja, você vai ter que verificar hoje, para terceirizar a mão de obra, qual é o valor que está sendo recolhido de férias, proporcional, de fundo de garantia. Ou seja, se a pessoa trabalhou horas a mais, o fundo de garantia tem incidência sobre hora extra, sobre a média das remunerações. E, portanto, é mais um complicador. O que nós temos sugerido para você? Bom, não adianta nós criticarmos esse dispositivo. Nós temos sugerido que você, com base no artigo 67 da Lei de Licitações, contrate uma empresa para auxiliar o fiscal da administração. E essa empresa faz a verificação exaustiva, não é por amostragem, exaustiva de todas as carteiras de trabalho, de todos os registros de frequência, todos os meses. Elabora um relatório e entrega ao fiscal do contrato. E esse fiscal do contrato atesta a fatura. É o melhor meio de você garantir o efetivo cumprimento do artigo 10, parágrafo 7º do Decreto-Lei 200 de 1967. Lembre-se, do jeito que está colocado na norma, está obedecendo à jurisprudência. Do jeito que está colocado na norma, você precisa ter um exército dentro do serviço público para fazer todas as verificações de terceirização de mão de obra. O país trilhou o caminho errado. Por instrução normativa, por jurisprudência e por decreto, nós tiramos a atividade de fiscalização do fiscal do trabalho e do fiscal da Receita Federal, que por lei é privativa deles, para colocar na mão do gestor do contrato. Leia no nosso livro Terceirização de Mão de Obra o detalhamento dessa tese, este livro aqui, que já está na 2ª edição da Editora Fórum, o detalhamento dessa tese
do desvio de finalidade da fiscalização para servidores públicos. Continue acompanhando nosso trabalho nas redes sociais e difundindo com seus amigos.